Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje nós vamos trazer para vocês o curioso vídeo sobre supostos viajantes do tempo. Quem nunca sonhou em dar uma viagem a um futuro extremamente tecnológico, como a gente vê em filmes, ou voltar e ver grandes mistérios do passado se construindo, como por exemplo você vê quem construiu as pirâmides, como construiu, hein? E até para ajeitar algumas coisinhas da nossa vida. Alguns dos nossos erros nos definem hoje, mas há quem goste da ideia de viajar no tempo para corrigir algumas coisas. Será que já tivemos alguns desses visitantes deixando suas provas por aqui, por nossa época, já com seus registros fotográficos e de vídeo? Bom, vamos ver o vídeo, espero que gostem. Lendas urbanas de viagens no tempo são relatos de pessoas que supostamente viajaram através do tempo, divulgados pela imprensa ou espalhados pela internet. Todos esses relatos tornaram-se ou brincadeiras ou foram baseados em suposições incorretas, informações incompletas ou de interpretação de ficção como sendo fato. Pelo menos é isso que os céticos do tema vão sempre afirmar. Um exemplo. O incidente de Montberlin é chamado o Fantasma de Petit Trianon, que aconteceu em Versalhes, um evento em 10 de agosto de 1901 nos jardins do local conhecido como Petit Trianon, envolvendo duas acadêmicas do sexo feminino, a Charlotte Anne Morbel e Eleanor Jourdain. Ambas as mulheres eram oriundas de famílias instruídas. O pai de Morbel era um professor e religioso, assim como também o pai da Jourdain era também da mesma religião que ele, um líder religioso. Durante uma viagem a Versalhes, elas visitaram o Petit Trianon, que é um pequeno castelo no interior do parque, do grande parque do Palácio Versalhes, onde supostamente sofreram um lapso de tempo e viram Maria Antonieta, bem como outras pessoas desse mesmo período histórico onde viveu essa rainha. Outros viajantes muito famosos, nós podemos citar para vocês, como por exemplo o Billy Edward Albert Meyer, o famoso Billy Meyer, que foi um cidadão suíço que entrou para a história da ufologia ao se considerar contatado por UFOs e profeta. Ele é também digno de autoria de grandes fotos, embora controvérsias, de OVNIs, e que ele afirma serem evidências dos seus encontros. Meyer relata o contato regular com os extraterrestres que ele chama de Plejarém, alienígenas que vinham lá das Pleiades, uma constelação, descrevendo como aliens humanoides pleiadianos. Como contou na versão completa da mensagem das Pleiades, volume 2, na página 512, Meyer foi levado de volta no tempo através de um extraterrestre chamado Asket, onde se encontrou pessoalmente com Emmanuel, que alega ser o Jesus real, e que disse a Meyer que a evolução de Meyer foi maior do que a do próprio Emmanuel, do próprio Jesus. Nas palavras, Jesus tinha dito: na verdade, sua evolução continuou por mais de 2000 anos, fato que eu não considerei, não alcancei. O contato então com Cristo ocorreu por 4 dias e foi então devolvido ao tempo presente. Outro muito famoso, John Titor, John Titor é o nome usado em vários desses magazines, que ocorreram muito nos Estados Unidos durante os anos de 2000 e 2001. Foram os primeiros também locais de postagem na internet. Então, um postador alegava ser um viajante do tempo
do ano de 2036. Nessas postagens, ele fez diversas predições, algumas vagas, outras bem específicas, sobre eventos no futuro próximo, começando com eventos em 2004. Ele descreveu um futuro drasticamente modificado, no qual os Estados Unidos foram partidos em várias, mais precisamente, 5 regiões menores. O meio ambiente e a infraestrutura também foram devastados por essa ideia e também por um ataque nuclear derivado dela. Muitas outras potências também foram destruídas. Até hoje a história tem sido recontada em diversos sites, em um livro e em uma peça de teatro. Recentemente até virou um anime chamado Steins Gate. Ele também foi discutido ocasionalmente no programa de rádio Coast to Coast, AM, que é muito famoso nos Estados Unidos, e neste aspecto a história de Titor pode ser única em termos do amplo apelo a partir de uma mídia originalmente limitada, que era o fórum de discussões, onde as pessoas postavam na internet. O Andrew Coulson é outra personalidade dessas que estão entre os viajantes do tempo. Teria sido uma pessoa que foi presa em janeiro de 2003 por violações da Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos, olha só, por fazer 126 operações de alto risco de ações e ser bem sucedido em cada uma delas. Conforme relatado, Coulson começou com um investimento inicial de $800 e terminou com mais de 350 milhões de dólares, o que chamou então a atenção do órgão competente. Mais tarde, os relatórios sugerem que depois de sua prisão ele apresentou uma confissão de 4 horas em que ele afirmava ser um viajante do tempo de 200 anos no futuro. Ele se ofereceu para dizer aos investigadores como, por exemplo, na época, o paradeiro do Osama Bin Laden e até mesmo a cura da AIDS, em troca de uma punição mais branda e ser autorizado a regressar aonde estaria escondida a sua máquina do tempo. Embora ele se recusou a dizer aos investigadores a localização e detalhes do funcionamento dessa tal máquina. A história de Coulson, para os céticos, originou-se como uma peça de ficção de Weekly World News, um jornal satírico, e mais tarde foi repetida pelo Yahoo News, onde a sua natureza fictícia tornou-se menos aparente. Logo foi noticiado por outros jornais e revistas como sendo um fato acontecido. Isso, por sua vez, levou a um marketing de boca a boca que se espalhou por caixas de e-mails e fóruns na internet, levando a descrições ainda mais detalhadas dos eventos e das coisas que ele relatou. Alguns viajantes do tempo, algumas histórias de viajantes do tempo que a gente pode envolve tecnologia. Tecnologia bem mais complexa. Por exemplo, o experimento Filadélfia e o projeto Montauk são 2 grandes eventos conhecidos na atmosfera do realismo fantástico. Sobre o experimento Filadélfia, foi, para muitos, um suposto projeto naval militar realizado no estaleiro naval da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Teria acontecido por volta de 28 de outubro de 1943, na qual o destroyer de escolta USS Eldridge tornou-se invisível aos observadores por um breve período. É também referido o projeto como o Projeto Rainbow. A história é amplamente considerada como uma farsa pelos seus céticos combatentes. Por outros, é uma comprovação. A Marinha Norte-Americana afirma que tais experimentos jamais ocorreram. Além disso, detalhes sobre a história contradizem os fatos sobre o USS Eldridge, mas isso aí, contudo, criou ondas de círculo envolvendo teorias de conspiração e participantes do experimento Filadélfia foram relatados em outras teorias de conspiração envolvendo o governo norte-americano, que não precisa nem dizer quantas teorias eles são envolvidos. O projeto Montauk foi acusado de ser uma série de projetos secretos do governo dos Estados Unidos, realizado em Camp Hero, ou Air Force Station, em Montauk. Montauk em Long Island, com a finalidade de desenvolver técnicas de guerra psicológica e investigações exóticas, incluindo viagem no tempo, viagem no hiperespaço, invisibilidade à luz visível, infravermelha e radar. Devido à falta de evidências para apoiar grupo de hipóteses, os críticos argumentaram que o projeto Montauk era mais uma teoria da conspiração
ou apenas uma lenda urbana, ou um simples absurdo. Jacques Vallée, que sempre está aqui, né, nos nossos assuntos, descreveu que as alegações do projeto Montauk como uma consequência de histórias derivadas do experimento Filadélfia. Outros casos que a gente pode citar nesse mesmo tema, dentro do realismo fantástico, foi o de a vítima de um acidente que veio do passado. Rudolph Fentz, supostamente nascido em 1847, em Nova York, é um personagem fictício central de uma lenda urbana. A história de Rudolph Fentz é uma das lendas urbanas mais significativas da década de 1970 e tem sido repetida desde então. Com a propagação da internet na década de 1990, tem sido relatada com mais frequência como uma reprodução de fatos e apresentada como uma evidência para a existência involuntária da viagem no tempo. Como é que seria isso? Bom, o folclorista Chris Albert investigou essa história e descobriu que ela tinha origem em um livro de ficção científica nos anos de 1950, A Voice from the Gallery, de Ralph Holland, que tinha copiado do conto, por sua vez, I'm Scared, obra de Jack Finney, do qual a história de Fentz teria sido originada. Alguém pegou os dados da história e resolveu adaptar para os novos tempos. Mas também tem uma história semelhante aos casos de John Titor, de Bob White ou Tim Jones. Um caso foi enviado semelhante através de e-mails, um número desconhecido, na verdade, de e-mails com spam para a internet entre 2001 e 2003. O que dizia esses e-mails? O conteúdo era sempre o mesmo. Uma pessoa estava tentando encontrar alguém para suprir um gerador de distorção dimensional. Em algumas ocasiões, ele afirmou ser um viajante do tempo, preso no ano de 2003. Em outras, afirmou apenas estar à procura de parceiros para viagens no tempo. Algumas das pessoas que receberam as mensagens começaram a responder no mesmo tom, alegando possuírem equipamentos tais como o solicitado gerador de distorção dimensional. Uma dessas pessoas, David Hill, montou uma loja virtual na qual o viajante do tempo poderia entrar e comprar um gerador de distorção que ele tanto queria. Logo depois, o viajante do tempo foi identificado então como um spammer, o cara que lança spams, profissional, chamado James Todino, conhecido então como Hobby. As tentativas de Todino de viajar no tempo eram uma crença séria, e enquanto ele acreditava que era perfeito e mentalmente estável, seu pai estava preocupado com todas aquelas respostas de seus e-mails e achava que tudo isso estava alimentando os problemas psicológicos e psiquiátricos do filho Todino. Em seu livro Spam Kings, o jornalista Brian McWilliams, que havia descoberto a identidade de Todino para a revista Wired, revelou que Todino havia sido anteriormente diagnosticado com transtorno dissociativo e esquizofrenia, explicando os problemas psicológicos dos quais o pai de Todino havia falado. Todino, viajante do tempo, foi imortalizado na canção Rewind, do trio de jazz Groove Lily, em seu álbum de 2003. A canção usa frases retiradas dos e-mails de Todino em sua letra. Bom, há, para os mais exigentes, mas também da mesma forma criticado pelos críticos do realismo fantástico, provas mais físicas, como por exemplo, uma fotografia de 1941 da reabertura de South Forks Bridge em Goldbridge, Colômbia Britânica, no Canadá. Foi declarada por mostrar a tal foto um viajante no tempo. Alegou-se que suas roupas e óculos de sol eram modernos e não fazia parte da moda usada na década de 1940. A foto é oriunda do Pioneer Brown Museum e foi apresentada em sua exposição virtual que envolveu esse tema, produzido e apresentado por meios de investimento do Museu Virtual do Canadá. Outras pesquisas sugerem que a aparência moderna do homem pode não ter sido tão moderna assim. O estilo de óculos que ele usa, esse óculos de sol, apareceu pela primeira vez na década de 1920 e, de fato, Barbara Stanwyck
pode ser vista usando um par similar no filme Double Indemnity, 3 anos depois. À primeira vista, alega-se que o homem está vestindo uma moderna camiseta estampada, mas em um exame mais atento parece ser um suéter com um emblema costurado, o tipo de roupa frequentemente usada por equipes esportistas da época. O restante de sua roupa aparentemente estava disponível na época, embora suas roupas fossem muito mais casuais do que as usadas pelos outros indivíduos que a gente pode ver presentes ao evento e junto a ele fotografados. Grupos debatem sobre se a imagem realmente mostra um viajante no tempo, se ela foi uma foto manipulada ou está simplesmente sendo confundida como anacrônica. O Time Traveler Hypothesis tornou-se um caso de estudo em fenômenos virais na internet que chega até museus mais modernos, como que foi apresentado numa conferência de museus e a web em 2011 na Filadélfia. Há também um outro caso de uma prova física. Essa foto que vocês estão vendo nesse instante, ela teria um objeto que não deveria estar aí. Em outubro de 2010, o cineasta norte-irlandês George Clarke enviou um vídeo intitulado Chaplin's Time Traveler para o YouTube. O clipe analisa o material bônus em um DVD do filme de Charlie Chaplin, o circo, o famoso circo, que estava incluído no DVD e mostrava uma metragem de premiere do filme em Los Angeles. E em determinado ponto, uma mulher é vista andando segurando um objeto junto ao ouvido. Clarke disse que, num exame mais minucioso, ela estava falando em um dispositivo fino e preto que parecia ser um telefone. Clarke concluiu que a mulher era, possivelmente, uma viajante no tempo. O vídeo recebeu milhões de visitas e foi um assunto de notícias televisivas. Nicholas Jackson, editor associado da revista The Atlantic, diz que a resposta mais provável é que a mulher, na verdade, está usando um novo aparelho auditivo portátil para a época, tecnologia que estava sendo desenvolvida no momento. Philip Skroska, um arquivista de Bernard Becker Medical Library da Universidade de Washington, em St. Louis, acha que a mulher talvez estivesse segurando uma corneta acústica retangular, também conhecida na época. O jornalista do Daily News, Michael Sheridan, disse que o aparelho era provavelmente esse tal aparelho auditivo antigo que ele achava ter sido fabricado pela Acoustical. Uma comparação de John Krasinski e a pintura de Carl Feiberg causou também um rebuliço na internet. Um retrato de 1835, obra do pintor dinamarquês Christian Kopke, no Stadsmuseet for Kunst, em Copenhague, chamou a atenção por ser muito parecido com o ator John Krasinski. John Krasinski, ao ver, respondeu dizendo: "Uau, parece um pouco intelectual, mas o marketing da NBC, que é mais casual, bom, eu gosto." A pintura, na verdade, retrata Carl Adolf Weber, um fabricante de sabão. A semelhança com Krasinski e Feiberg levou a campanha viral debatendo se Krasinski havia posado realmente para algum pintor fazer o quadro no ano de 1835. Então, a grande questão que eu gostaria de destacar com vocês sobre a questão dos viajantes do tempo é que chega um ponto, pessoal, que a gente discute um tema curioso como esse, que você tem ali fotos, você tem um material e que as pessoas estão justificando. Veja que antagonismo. Para um grupo de pessoas, fotos, filmagens, documentos são incontestáveis. Para outras, tem suas explicações, um pouco ou muito embasamento, mas tem as suas explicações. Então, chega um ponto que o mistério, ele se nutriu tanto, que parece que ele fica à prova de uma conclusão final.
Não há nada que possa chegar a concluir que é falso para os que acreditam nele, e nada, nenhum argumento que possa, nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhum material possa ser capaz de fazer quem não crê neles passar a ter uma nova opinião. Viajantes no Tempo traz isso pra gente, mas isso está presente em todo o realismo fantástico. Para muitas coisas que nós apresentamos aqui, a prova está clara. Clara. Mas é como se, quando você estuda o direito, assim, não há uma prova, há uma aproximação. Sempre o julgamento de um mistério trazido aqui por nós sempre tenta trazer argumentos que se aproximem o máximo da verdade. Mas a verdade plena talvez jamais seja alcançada. Isso acontece com tudo, com fatos históricos. Há quem diga que, por exemplo, as versões das histórias, as versões, por exemplo, da guerra, são escritas pelos vencedores, né? Há quem tente buscar, por exemplo, uma imparcialidade, que não há mocinhos nem vilões numa guerra. E o que nós temos da nossa história oficial é apenas o que se aproxima da história real, do fato histórico, do fato acontecido. É apenas uma aproximação. Então, é isso que eu gostaria de destacar para estimular vocês a refletirem sobre o quão desafiador é o realismo fantástico. Você vê, por exemplo, em provas de monumentos antigos, para muita gente. Eu mesmo tenho alguns monumentos, que para mim são incontestáveis, que nós somos visitados no passado por outras tecnologias, outras civilizações. Está claro ali, não há como você interpretar. Você tenta desfazer na sua cabeça e não consegue. Mas para outras pessoas, não, jamais se convencerá. Jamais se convencerá. Uma vez eu assisti um filme bastante famoso chamado O Corpo, na qual trazia a experiência de o que aconteceria se o corpo de Cristo fosse encontrado. Seria o fim da fé católica? Seria o fim do cristianismo? Não. Porque mesmo se fosse uma evidência tão forte para uns, para outros, nada abalaria sua fé. Então, esse foi o motivo pelo qual escolhi o que para alguns pode parecer um tema não muito sério, mas que nos traz essa questão. Os viajantes do tempo. Continue a pesquisa. Mande material para nós. Há uma infinidade de detalhes desses casos que nós citamos. E mande suas ideias, suas impressões para nós nos comentários ou por e-mail. Muita gente manda e-mail. E eu fico muito grato sempre por isso. Mande aqui para o Detetive do Improvável. Espero que mais uma vez vocês tenham aprovado esse vídeo mais simples, mais que eu acho muito legal de trazer, por causa desses detalhes que eu falei para vocês. E é isso, não esqueça de dar um like, de curtir o nosso canal e se inscrever no canal, ok? Eu sou Caim Wolf, para o Detetive do Improvável, e até a próxima.